Calorosas saudações e meus amigos, eu ao contrário do Rui Tavares não vos proíbo de fazer nada, nomeadamente de meterem like neste vídeo. Exatamente, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, estamos lá quase, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, essas coisas, já sabem. Relembro também o código Sousa10 que podem utilizar na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, Rui Tavares, num processo bastante democrático, está a impedir que democraticamente o processo eleitoral do LIVRE seja efetuado. Ora, vimos aqui noticiado que LIVRE, já vamos ver também as declarações do próprio, LIVRE restringe voto na segunda volta das primárias para as europeias. O que é que isto quer dizer? O Rui Tavares e o LIVRE achou por bem, para escolher, aqui está ele, sorridente como sempre, aí está, grande Rui, o Rui Tavares achou por bem que deveria fazer eleições primárias abertas à sociedade civil. E quer isto dizer o quê? Que as pessoas podiam candidatar-se a serem candidatas ao Parlamento Europeu, ou seja, candidatavam-se ao lugar de candidato e, respectivamente, as pessoas na sociedade civil poderiam votar para uma determinada pessoa que se candidatasse a esse lugar de candidato ser eleita candidato, não é? Ou eleito candidato, no caso. Ora, o que é que sucede? O Rui Tavares não gostou de quem é que foi eleito e agora muda as regras do jogo ao intervalo, não é? A Comissão Eleitoral recebeu várias queixas e pedidos de dados. O LIVRE restringiu esta terça-feira o voto na segunda volta das primárias para as eleições europeias a apenas membros e apoiantes, por considerar que existiram fortes indícios de viciação do processo por cidadãos que não integram o partido. É assim, eu não estou a dizer que isto não aconteceu. Agora, nós estamos a falar do LIVRE, não estamos a falar de um partido de grande dimensão e, na verdade, o Rui Tavares, ao mudar as regras posteriormente ao ato eleitoral, significa que não gostou do resultado. Portanto, eu aqui até fico quase numa de dizer que a Joacine Catar Moreira teve razão quando saiu do LIVRE, mas enfim. De acordo com um e-mail enviado a inscritos no processo das primárias, ao qual a Lusa teve acesso, a Comissão Eleitoral, tendo recebido várias queixas e pedidos de dados sobre o resultado da primeira volta e analisando os mesmos, considera existirem fortes indícios de viciação do processo da parte de votos de não-membros e apoiantes do LIVRE. A questão é que eu gostava de saber como é que eles provam isto, não é? Porque os votos para os candidatos a candidatos ao Parlamento Europeu eram abertos à sociedade civil. Se vocês quisessem ir votar, poderiam ir votar. Agora o Rui Tavares diz que a segunda volta já só é limitada a apoiantes, eles querem dizer apoiantes, mas é militantes do LIVRE. Portanto, estão logo a contradizer o processo democrático e aberto e etc. que o LIVRE iria propor. Em termos quase de escolhas eleitorais, não é? De escolhas a nível de seleção parlamentar, há vários modelos de listas a apresentar. O que o LIVRE estava a apresentar chama-se, se não estou em erro, uma lista aberta e desbloqueada, ou seja, em que a ordem é escolhida pela sociedade civil e as primárias abertas à sociedade civil permitem que isso aconteça. Para esta comissão interna, a única forma de garantir a integridade do processo de primárias é, na segunda volta, apenas participarem membros e apoiantes, excluindo os cidadãos que se inscreveram para as primárias e não têm qualquer ligação ao partido. Mesmo esta justificação nem sequer faz qualquer sentido, porque o apoiante em si nem sequer precisa de ser militante. O que eles querem dizer indiretamente é que só aqueles com o cartão de militante do LIVRE é que podem votar. E isto, enfim, é um bocado contraproducente, faltar à palavra, e é uma vergonha para quem se identifica com os hipotéticos valores democráticos do LIVRE, não é? Mas já dizia o Sérgio Sousa Pinto, não é? Aquele famoso take, de relembrar às pessoas que o Rui Tavares trabalhou no Parlamento Europeu com Malta, enfim, que estava conectado a polícias políticas da Alemanha de Leste, enfim, tudo boa gente, não é? Os resultados da primeira volta foram conhecidos no passado dia 11 de Abril e passaram 6 candidatos à segunda volta. Em primeiro lugar, com 3.560,23 pontos, ficou Francisco Paupério, membro do partido e mestre em Biologia Computacional. Em segundo lugar, com 2.183 pontos, ficou o dirigente Filipe Pinto, número 2 pelo Porto, nas legislativas. E em terceiro, 1.508 pontos, o dirigente Carlos Teixeira, candidato por Lisboa nas últimas eleições para a Assembleia da República. Ora, o que é que me parece e o que é que eu depreendo daqui? De todos estes nomes aqui, o primeiro não deve ter agradado assim tanto ao Rui Tavares, não é? Até porque, se repararmos dos 3 nomes, estou a supor, aqui já é uma suposição, até aqui pronto, mas aqui é uma suposição, dos 3 nomes aqui apresentados, só o Francisco Paupério, apesar de ser membro do partido, é o único que não tem nenhum cargo institucional do LIVRE. Vemos, por exemplo, Filipe Pinto
era número 2 pelo Porto. Portanto, um lugar prestigiado a nível das listas, difícil de eleger, mas é só porque o LIVRE é um partido pequeno, porque um partido de média dimensão elege o número 2, não é? E aliás, nem sei se ela foi eleita ou não. Estou aqui a falar, nem sei, mas enfim. E o dirigente Carlos Teixeira. Portanto, uma foi número 2 pelo Porto, lugar com dimensão, reconhecimento, e o outro é dirigente. O Francisco Paupério, coitado do Francisco Paupério, justiça pelo Francisco Paupério, é apenas mestre, é apenas membro do partido. Portanto, parece-me a mim, enfim, é o que parece, é a minha suposição, que o Rui Tavares democraticamente não gostou do resultado democrático e, portanto, agora muda as regras do jogo na secretaria para ele democraticamente e a nível unipessoal escolher quem é que deve ser o número 1. Não é? Isto, a democracia, tem coisas fantásticas. Olhando aqui para baixo, em quarto ficou a investigadora Mafalda Damaso, de seguida o chefe de gabinete do LIVRE na Assembleia da República e deputado municipal em Oeiras, Tomás Pereira, e por último Inês Pires, que foi cabeça de lista por Leiria nas últimas legislativas. Ou seja, continuamos na mesma onda. Dos 6 que foram, o número 1 é o único que não tem nenhum cargo institucional, se eu não estou em erro. Portanto, não sei, estou a juntar 2 mais 2, sabem que isto a política às vezes também tem alguma matemática que faz sentido. Num outro e-mail, enviado a apenas membros e apoiantes, a Comissão Eleitoral sustenta que na votação a escolha faz-se através de ordenação dos candidatos de forma preferencial de 1 a 6. A Comissão Eleitoral admite ainda que a ordenação dos candidatos não é obrigatória. No texto, lê-se que é a primeira vez que surge um candidato, Francisco Paupério, com um número excessivo de votos únicos. Espera lá. Desculpem lá. Como assim? É a primeira vez com um número excessivo de votos únicos. Então, mas qual é que é o problema? Aqueles que provêm de um eleitor que apenas ordenam um candidato. Mas qual é que é o problema? Há número de votos excessivos? Eu não consigo compreender. Qual é que é o problema? Eu gostava de saber. E, atenção, eu nunca vou votar no... Nunca digas nunca, não é? Já dizia Justin Bieber, mas é muito complicado que eu vote no LIVRE alguma vez na minha vida. Mas o termo há excesso de votos... Não sei se a nível democrático é justificativo de alguma coisa, não é? Ainda por cima que a justificação que é dada. Considerando este número excessivo em comparação com outras primárias e em comparação com os restantes candidatos desta eleição. Ou seja, o que estamos aqui a ver é que o candidato que não tem nenhum cargo institucional dentro do partido foi aquele que teve mais votos, muito provavelmente por via do seu trabalho. Eu não o conheço, não é? Mas são as eleições primárias do LIVRE, não são as eleições legislativas, como devem imaginar. O interesse público disto não é assim tão grande quanto isso. Portanto, o problema aqui é que o rapaz em questão trabalhou, esforçou-se e etc. para conseguir os votos, mas o Rui Tavares não gostou. Por isso é que a esquerda tem tantos problemas com a meritocracia, não é? Lindo. Segundo esta comissão, foram contabilizados 185 votos no único candidato provenientes dos eleitores inscritos, que não são membros do partido, e 4 votos únicos nesse mesmo candidato provenientes de membros e apoiantes. Mas então, mas não é esse o objetivo? Eu não sei se vocês estão a perceber. A Comissão Eleitoral do LIVRE está a criticar aquilo que é o próprio processo normal de eleições primárias. Porque eles dizem aqui 185 votos de pessoas que não são inscritas no partido. Então, mas o objetivo das eleições serem primárias abertas à sociedade civil é esse. É pessoas que se calhar não são militantes ou não têm a disponibilidade para serem militantes, etc., poderem votar naquilo que lhes interessa. E não há problema absolutamente nenhum nisso. E além do mais, é assim, estamos a falar de 185 votos, que por si só são 185 pessoas, não é assim nada de especial. Portanto, logo aqui há algum tipo de preocupação, não por parte do Francisco Paupério, mas por parte do processo democrático do LIVRE. Mas isto é bom, sabem porquê? Porque o Rui Tavares tem muito aquela fama de ser um político moderado e compreensivo na índole democrática do funcionamento normal deste regime, que é para depois, quando existem estes exercícios de liberdade a nível eleitoral, ou até de liberdade de expressão, do voto, isto sucede-se, não é? Portanto, é um pouco para desmascarar aquilo que é quase uma farsa a nível de narrativa da democraticidade do Rui Tavares, que muitas das vezes é caracterizado como um lobo em pele de cordeiro. Não estou a acusar, estou só, enfim, a colocar questões em cima da mesa, porque os acontecimentos levam a que se coloquem estas mesmas questões em causa, não é? Entretanto, vamos só ver as declarações do Rui Tavares. Há um excerto que anda a circular da justificação dele e quero mostrá-lo aqui também, vamos ver. A Comissão Eleitoral, que é quem tem a obrigação de seguir o processo, achou que tinha que tomar medidas para proteger a integridade das primárias. Nós, tendo primárias, sempre soubemos que é um sistema no qual acreditamos e achamos que tem muitos pontos positivos, às vezes pode ter vulnerabilidades também, e para isso existe a Comissão Eleitoral. Portanto, neste momento o que é importante toda a gente
deixam de saber é que é um mecanismo previsto no próprio regulamento das primárias. É curioso que ele diz que nós acreditamos no processo eleitoral das primárias, mas à mínima oportunidade em que os resultados não lhe dão assim tanto jeito, as primárias já não são assim tão prediletas quanto isso, mas enfim. E que pode ser recorrível, ou seja, as pessoas que sentirem que a Comissão Eleitoral não tem razão podem recorrer, há um Conselho de Jurisdição, muito provavelmente se a Comissão Eleitoral não tivesse tomado a atitude que tomou, outras pessoas considerariam que tinham razões para recorrer ao Conselho de Jurisdição, mas este processo das primárias ele não está neste momento num ponto em que se deva pronunciar o órgão político do partido. Eu, se fosse determinadas pessoas em questão nesta eleição, eu recorria, já que o Rui Tavares diz que dá para recorrer, a não ser que também mudem as regras da questão de recorrerem a meio, não é? Portanto, se isso for possível, então recorram a tempo, não é? Mas enfim, isto foram as declarações de Rui Tavares. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, muito importante. Relembro o código SOUSA10 para 10% de desconto na Prozis no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.